Olá, galerinha, tudo bem? Estamos aqui hoje para continuar a nossa aula de literatura para o Enem. Aí, pessoal, e hoje nós falaremos sobre realismo e naturalismo. Está bem? Então fiquem comigo, acompanhem aí a nossa vinheta. Vamos lá, pessoal! Aí, galera, muito legal. Nós vamos discutir então hoje sobre realismo em Portugal e no Brasil, e na sequência também veremos um pouco sobre naturalismo, tá? Aqui no Brasil. Bom, pessoal, o realismo surge em 1857 na França, com a publicação do livro Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Nesse livro, o que acontece, galera? Gustave Flaubert já ataca severamente a burguesia. O casamento burguês minado pelo adultério. Por que Gustave Flaubert faz isso? Vamos acompanhar comigo? Vamos ver por que disso? Olha aí as características do realismo. Attention foreman. Trouble on bench 5. Check on the nut tightener. Nuts coming through loose on bench 5. Attention foreman. Então, vocês viram, pessoal? No realismo ocorrem três oposições importantes. A oposição ao romantismo, porque era uma escola do sonho, uma escola da fantasia, uma escola que fugia da realidade. E ocorre uma outra oposição à burguesia, porque a burguesia ascendeu ao poder na época do romantismo. E uma vez que a burguesia estava no poder, ela começa a oprimir a classe trabalhadora, a classe operária. E uma oposição à igreja, à religião, à igreja católica, que estava aliançada com a burguesia. A igreja era cabide de empregos, a igreja defendia o ideal burguês de vida. Então os escritores realistas opunham-se a estes três elementos importantes nesse momento. Vejam bem, pessoal, no realismo, então, nós tivemos a Revolução Industrial. A Revolução Industrial ajuda muito no processo de abrir a mente de artistas para esse momento, para perceber que a classe trabalhadora estava sendo oprimida, estava sendo explorada exacerbadamente pela burguesia. E então, os escritores, os artistas, de uma forma geral, atacam severamente a burguesia. Então, o cenário, pessoal, neste momento, não é a vida burguesa, não é aquela exaltação burguesa como ocorria no romantismo. Agora é a vida do trabalhador, é a vida do operário, é esse homem nas fábricas, é esse homem aí com famílias inteiras
né, indo para o trabalho. Inclusive, havia máquinas, né, nessa Revolução Industrial, nós temos aí a primeira Revolução Industrial, havia máquinas até para crianças. Por quê? Lugar de criança pobre era na fábrica, era no trabalho e não na escola. Tá? Então, este era o pensamento neste momento. Então, ocorrem algumas correntes aí, filosóficas, ideológicas, que vão ajudar aí na defesa do trabalhador, né? Vão sair em defesa do injustiçado. Nós temos o então, aquela coisa de comunismo para criancinhas. Então, o comunismo, pessoal, vem aí de uma forma muito intensa, porque Marx e Engels, eles discutem já, através de seu manifesto, chamado Manifesto Comunista, tá? A defesa do trabalhador, do operário, os direitos do trabalhador. Isso vai ser defendido já no realismo, tá? Em oposição, é claro, à exploração burguesa. Nós vamos encontrar também o evolucionismo de Charles Darwin. O que Darwin propunha, né? A origem das espécies, a evolução das espécies. E isso, é claro, bate de frente com o ideário, né? A ideologia religiosa, né? Do catolicismo, do cristianismo, do criacionismo. Então, isso vai ser intenso neste momento. Outra questão que aparece muito aí, dentro dessas correntes filosóficas e ideológicas, é também o socialismo, essa distribuição de rendas justa, né? Para que não haja essa desigualdade social aí, pessoal, completamente insana e louca que nós temos visto aí na atualidade. Bom, a proposta, então, realista, né, dentro dessas correntes também, vem com o determinismo. O que é o determinismo? O homem é fruto, ele é influenciado pelo meio, ele é influenciado pela raça, ele é influenciado pela história. Então, nós temos aí, pessoal, esses três elementos também importantes: meio, raça e história, que vão determinar as atitudes do indivíduo. Bom, outra questão importante aí também é o positivismo do Auguste Comte, né? Que nós tivemos aí também esse homem analisado, o seu comportamento, né? Analisado no coletivo. Isso aí também é importante no realismo e, consequentemente, no naturalismo. Bom, o realismo, como eu disse a vocês, surge na França em 1857, quando Gustave Flaubert publica Madame Bovary, que é a história de Emma e Charles Bovary. Este casal, neste momento, vai enfrentar um problema sério, que é o adultério. Então, isso vai ser denunciado pelos escritores realistas, porque a família burguesa era posta como a família ideal, como a família exemplo, e, de repente, mostra-se que há adultério na família burguesa. Então, é atacada a burguesia através deste quesito. I imagined that this would be the happiest time in my life. Ah, Emma, you've joined us at last. He's the last romantic left in all of France. I have a gift for you. When I was a child, I had a map like this. Every night I would close my eyes, imagining myself in a carriage, passing all the busy people. I think of nothing but you. I'm married. Madame Bovary, just as everyone said, simply beautiful. You really mustn't worry about credit. I can give you some if need be. Madame Bovary, I suppose. You are blessed, my dear doctor. One's duty is to feel what is great, to cherish the beautiful, not accept the conventions of society. Each moment you do not possess what you love is a moment not spent in love. And a heart without love is a heart without a voice. Your debt has become quite formidable. You must begin to pay. This was not meant to be. Who was that? The bailiff. You made me believe that you loved me. Did you think that would be your supplier and your banker until the end of time, just for the love of God? You are a wretch! Take me away, I beg you. Bom, outra questão importante que nós vamos encontrar, né, e que já estaremos falando em termos de Portugal, que é o seu início, que foi chamado de a questão Coimbra.
O que é isso? A questão Coimbra, pessoal. Foram diversos manifestos, foram corridas aí pelas ruas, né, manifestando-se jovens de Coimbra contra jovens de Lisboa. Por quê, né? Nós tivemos aí uma disputa, uma querela, uma briguinha aí de comadres entre Antônio Feliciano de Castilho e Antero de Quental. Feliciano de Castilho representava, então, Lisboa, representava a Universidade de Lisboa, o romantismo, defendendo, né, essas ideias que já estavam ultrapassadas, que já eram conservadoras. Numa nota de um livro de um aluno seu, né, um livro de poesias, ele elogia o romantismo. Antero de Quental, que tinha sido aluno de Feliciano de Castilho, escreve um texto em oposição chamado Bom Senso e Bom Gosto, em que ele se opõe severamente à defesa do romantismo, e ele já vem defendendo ideias do realismo. E ele então representa os jovens de Coimbra. Então nós temos Coimbra representando o realismo e a inovação, e a Universidade de Lisboa representando então Lisboa, o conservadorismo, o romantismo. Ok, pessoal? E aí nós vamos para frente. Antero de Quental torna-se um poeta importante aí nesse primeiro momento do realismo, e na sequência nós temos Cesário Verde, que vai falar também de Portugal, falando inclusive de Lisboa, que ele vai chamar de cidade mulher, Nós temos aí, pessoal, inclusive um poema dele bem interessante, falando aí das mulheres saindo aí das fábricas, né? Então, isso é bem legal, que ele já vai mostrar, né, as Ave Marias. Acompanhe comigo rapidamente um trecho deste poema. O sentimento de um ocidental, de Cesário Verde. Ave Marias. Das nossas ruas ao anoitecer, há tal soturnidade, há tal melancolia, que as sombras, o bulício, o tejo, a maresia despertam um desejo absurdo de sofrer. O céu parece baixo e de neblina, o gás extravasado enjoa-me, perturba, e os edifícios com a chaminés e a turba toldam-se de uma cor monótona e londrina. Batem os carros de aluguer ao fundo, levando à via férrea os que se vão felizes. Ocorrem em revista exposições, país, Madrid, Paris, Berlim, São Petersburgo, o mundo. Semelham-se a gaiolas como viveiros, as edificações somente madeiradas, como morcegos ao cair das badaladas. Saltam de viga em viga os mestres carpinteiros, vêm sacudindo as ancas opulentas, seus troncos varonis recordam-me pilastras, e algumas, à cabeça, embalam nas canastras os filhos que depois naufragam nas tormentas. Descalças, nas descargas de carvão, desde manhã à noite a bordo das fragatas, e apinham-se num bairro onde piam gatas, e o peixe podre gera os focos de infecção. Viram aí, pessoal? Muito legal. Então nós vamos vendo que o realismo vai se estendendo em Portugal e vê um grande nome na prosa de ficção. A prosa de ficção em Portugal tem seu início com Eça de Queiroz, que escreveu o livro O Crime do Padre Amaro. Falar. Então, gente, O Crime do Padre Amaro. Amaro, de uma família burguesa, não tinha vocação clerical e acaba se tornando padre. Vai viver em Leiria, então nós temos a cidade pequena portuguesa, né, cheia de fofoquinhas, de disse-me-disse, né, aquela coisa toda, e ali ele acaba seduzindo Amélia, né, uma devota, e aí o que acontece? Amélia engravida de Amaro e chegou o momento do parto. Amaro contrata uma parteira, essa parteira dá o fim na criança, Amélia acaba definhando até a morte. E Amaro é transferido, junto com o cônego mais velho da cidade, para outra paróquia, e nessa outra paróquia, Amaro, esse cônego mais velho, vai o quê? Os dois, né? E nessa outra paróquia, Amaro e o cônego mais velho irão seduzir outras garotas. O que nós estamos vendo aí? Uma crítica severa à igreja. Bem como vemos que o personagem romântico se dá mal. O personagem realista não é punido. Ok? Então nós nos deparamos com a realidade. Belezinha? Então, agora nós vamos falar um pouco sobre outra obra do Eça de Queiroz, que foi o Primo Basílio. Praticamente, pessoal, uma
recriação de Madame Bovary, tá? O primo Basílio, temos aí também a sequência aí de Luísa e Jorge. Basílio? Prima? Eu casei. E se o meu primo ligar? Convida pra almoçar. Não. Sabes que eu nunca consegui te esquecer? Conversa. Eu sou casada. Eu te amo. Teu primo Basílio, tem visto? Essa sem vergonhice vale ouro, Juliana. Pode arrumar suas coisas, anda. Eu saio se eu quiser. Ana! Que os cartões do seu amante estão comigo. Vê se tomar mais cuidado da próxima vez, né, Luísa? Eu senti muito a sua falta. Sabia que eu te amo muito. Também te amo. Onde é que eu vou arranjar 200 mil cruzeiros? A senhora vai arranjar. O patrão não tem nada que ler aquelas cartas, coitado. Pra quê? É só me pagar os 300 mil cruzeiros que me deve. Como 300 eram 200. E a caristia? Ou bem eu sirvo a mesa, ou bem eu passo a roupa. Mas que é isso? Não é crime lavar roupa. A coitada tá doente. Quero saber. Até o final da semana eu quero que ela vá embora, hein? Eu não posso perder o meu marido. Quem você pensa que é? Acima da razão, acima do amor, tudo por uma paixão. Deixa mais não. Preciso tanto de Jorge, o casal aí burguês, que terá no meio do caminho aí não uma pedra, como dizia Drummond, mas Basílio, o primo de Luísa, que tinha sido seu namoradinho na infância. Luísa, sonhadora, leitora de obras aí românticas, né? Acaba ficando à disposição, porque o marido sai, né, por um tempo para trabalhar fora. Luísa, então, se deixa levar aí pelos encantos do primo. O que acontece, depois de todo o adultério ser descoberto, graças aí a chantagem severa aí de Juliano, grande personagem da obra, que é a empregada, Luísa, então, acaba morrendo também, né, após ser descoberta em situação de adultério, devido a uma carta que o marido acaba pegando, mandada para Luísa, né, do primo Basílio, que estava no Brasil. Então, Luísa morre, a casa é posta à venda. No final, então, Basílio ainda diz uma frase, né? Idiotinha, dona Luizinha, né? Por ela ter traído o marido. Então aí nós temos o quê? Os personagens românticos se dão mal. O personagem realista termina sem punição alguma e por cima da carne seca. E nós encontramos isso aí, galera, nas obras realistas de uma forma bem intensa. Porém, essa de Queiroz já tem uma proposta bem mais amadurecida em A Cidade e as Serras. Nesta obra, nós já vemos a questão da dialética, em que nós temos a tese, defesa da vida na cidade pelo personagem aí Jacinto, né? Que nós vamos encontrando aí no primeiro momento da obra. No segundo momento, nós temos a antítese, a antítese, a oposição da vida na cidade e a defesa da vida no campo, porque essa personagem Jacinto sai lá dos Campos Elíseos, na França, né, num palacete que ele vivia lá todo luxuoso, e vai viver, então, em Portugal, numa região rural portuguesa. E ali, então, ele vai encontrar sua felicidade. Então vem a síntese, que é o final, tá? Em que ele une o útil ao agradável, traz o maquinário aí da cidade e vai unir a vida boa do campo. Então nós temos uma obra baseada na dialética, tá, pessoal? E aí nós vamos falar de realismo agora no Brasil. E aí, pessoal, como vocês viram, o realismo no Brasil inicia-se com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, o grande nome da literatura realista no Brasil. Está bem? Machado de Assis, né? Mulatão,
autodidata, tá? Machado de Assis tinha gagueira, né? Ele tinha epilepsia, mas o homem dá a volta por cima, se torna um ícone da literatura realista no Brasil. Então nós encontramos uma coisa bem importante na obra machadiana, que são as questões do psicologismo. Machado de Assis é conhecido como o profundo conhecedor da alma humana. Ele fazia análises psicológicas de suas personagens. Então nós não temos aí personagens planos, personagens aí superficiais. Nós encontramos personagens esféricos, redondos, porque são profundos, está bem? Machado de Assis também trabalha com a metalinguagem. Olha lá, metalinguagem, o que é isso, né? Então, é quando usa o texto para falar do próprio texto, está bem? Machado de Assis também usa muito de ironia. O que é ironia, né? Ele está dizendo uma coisa, mas ele quer dizer outra. Encontramos muito isso em Machado de Assis, bem como o humor negro, fazer piada com histórias trágicas. E Machado de Assis trabalha muito isso em suas obras. Enfim, a obra machadiana é impregnada de textos muito bem elaborados, muito bem construídos, uma gramática muito bem colocada, até porque, pessoal, o realismo sai em defesa da gramática bem elaborada, em defesa das normas gramaticais. Por quê? Ocorre uma volta aos textos clássicos, porque o texto realista, pessoal, ele tem que ser claro, o texto realista tem que ser objetivo, está bem? Então, a narrativa normalmente é lenta, encontramos isso nas obras machadianas, e depois nós vamos ver, inclusive, no naturalismo, uma descrição bem minuciosa, está bem? Bom, pessoal, aí nós vamos encontrar também, pessoal, na obra machadiana, né, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, uma personagem da elite carioca, né, da vida de políticos cariocas. E essa personagem Brás Cubas nunca consegue chegar a lugar algum, está sempre aí tentando alguma coisa, não se casa, não vira nada, né? O homem, quando tenta desenvolver um emplasto antipocondríaco, né, que tem a linha aí cientificista, o que acontece? Ele acaba contraindo a pneumonia e morre. A obra, então, é de trás para frente, porque nós temos aí um defunto autor. Ele morre, então ele passa a narrar o livro. Muito interessante, vale a pena conferir esta obra do Machado de Assis. Beleza, pessoal? Na sequência aí, para falarmos sobre Machado de Assis, nós teremos Dom Casmurro. Grande questionamento, né? Que até hoje todo mundo faz. Capitu traiu ou não Bentinho? Pessoal, é claro que a questão machadiana não está nisso, está justamente em analisar esse mundo profundo do indivíduo, do ser, né? Então nós temos essa mulher enigmática, esse rapaz também que é um enigma, então nós encontramos aí o enigma no ser humano, está bem? É claro que há discussões críticas aí interessantíssimas, até a absolvição feita a Capitu, tá? Então nós temos Capitu e Bentinho, esse par amoroso, que tem no meio do caminho também uma outra questão, que é o grande amigo de Bentinho, tá? Que foi justamente Escobar, tá bem? Então nós temos aí discussões bem sérias na obra, que é bem interessante, mas você já vai vendo que sempre tem a presença do adultério, né? Quando o adultério não é claro, não fica definido, tem o adultério na sugestão, né? Quando não muito, nós temos aí a questão da dúvida, está bem? Nós encontramos isso também em contos machadianos, né? Nós temos a Cartomante, o adultério bem claro aí de Rita, né? Que trai o marido Vilela com Camilo, tá bem? Nós temos um conto maravilhoso chamado O Espelho, pessoal, em que discute sobre a alma interna e a alma externa, enfim, né? Diversas obras machadianas grandiosas, como Quincas Borba, também aí já uma sugestão de adultério, que o marido, né, de Sofia, Cristiano Palha, né, ele acaba, então, levando a mulher a seduzir o pobrezinho do Rubião, né, para que possa surrupiar dele toda a herança, tá? É claro que nunca acontece mesmo esse adultério, mas fica ali na sedução. Enfim, né, diversas obras machadianas também discutindo essas questões que são próprias do realismo. Brasil, bom, pessoal, e iniciamos agora, na segunda metade de 1881,
o naturalismo com Aloísio Azevedo. Viram aí, pessoal? O naturalismo surge, então, na segunda metade de 1881, com a obra O Mulato, de Aloísio Azevedo. Aloísio Azevedo, um grande escritor desse momento, que vai permear por caminhos aí da coletividade. Bom, pessoal, e nós vamos encontrar, então, o Grande Cortiço, né? O Cortiço, que é a obra-prima do naturalismo no Brasil, nós vemos que trabalha-se aí uma disparidade, né? Nós achamos, né, que haverá uma grande diferença entre o casarão, né, do Miranda versus o Cortiço do João Romão, mas aí nós vamos ver que há muita semelhança aí nessas duas situações, apesar de serem díspares, o que é a mesma degradação moral. Porque, assim como no Cortiço tem toda aquela questão de personagens considerados marginalizados, no Casarão do Miranda você vai encontrar Dona Estela, que trai o marido, Dona Estela que se casou não por amor, mas você vê a questão aí do status social presente, está bem? Já no Cortiço, nós vamos encontrar diversas situações aí bem interessantes, grandiosas, né? Nós vamos ver João Romão, que representa o capitalismo selvagem, tá? Que acaba entregando a pobrezinha da Bertoleza depois que ele não precisa mais dela para o antigo dono. Nós vamos encontrar aí a Rita Baiana, que é a cadela nociva. Nós encontramos então aí a força do sexo. Encontramos, né, Jerônimo e Piedade, portugueses, chegando aí no Brasil, no Rio de Janeiro, que vão ter suas vidas completamente transformadas, né? Eles vão se adaptando aí ao Brasil e a essa realidade carioca. Então nós encontramos aí em Jerônimo e Piedade, tá? O determinismo, essa influência do meio muito intensa nessas personagens, como outras personagens que também passam por essas situações. Está bem, pessoal? Então nós temos aí, né, o Cortiço do Aloísio Azevedo trabalhando diversas questões como lesbianismo na história de Pombinha, né, e sua madrinha Leoni, e encontramos aí questões maravilhosas nesta obra, muito descritiva, com metáforas aí animalizantes, né, zoomórficas, o zoomorfismo presentes também na obra, ok? Além de outras obras trabalhadas por Aloísio Azevedo, o Cortiço é considerado então a sua obra-prima do naturalismo. Belezinha, pessoal? Com isso, então, nós encerramos aqui realismo e naturalismo. Espero que isso os ajude um pouco para estudarem para o Enem. Pessoal, grande beijo a vocês, tá? Grande beijo do professor Sérgio Palmares. Tchau, tchau!